Bom dia, feliz sábado, que bom ter vocês aqui. Hoje fiquei incumbida de passar uma mensagem para vocês às 7h30 da manhã de hoje. E vai dar tudo certo, porque Deus sabe de tudo, né? Toda a nossa vida no secreto. E Deus me chamou para falar algo que eu já tinha pregado há mais de um ano atrás, não aqui para vocês, mas para uma igreja lá no Japão. E eu creio que vai ser bênção na sua vida, na sua casa, lá no seu secreto. Amém? Então, hoje não vai ter slide, não vai ter nada, mas se você quiser anotar aí os textos, alguma coisa para você conferir na sua casa, fique à vontade. Com a dinâmica aqui a gente já pode seguir, né? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre restaurando o altar do lar. Então, nós precisamos explicar duas coisas que estão nesse tema. O que é altar e o que é lar. A partir disso, a gente faz o nosso pensamento. Então, lar. Altar. O altar na Bíblia, antes, ele era feito do quê? De pedras. Então, esse era o altar. As pessoas passavam e viam. Ali foi erigido um altar, né? Ali houve uma adoração, uma entrega. O altar, ele é feito para adorar. Seja adorar a Deus, seja adorar a deuses, né? A adoração de alguma coisa. O altar também ele é um lugar de submissão. Quando eu ergo um altar, eu estou sendo submissa a ele. Concordam comigo? Se eu estou me colocando como inferior àquilo que eu erigi. Certo? Então, antes da cruz, esse altar, ele era realmente visível, de pedra, geralmente, né? E era feita essas adorações. O homem que mais erigiu altares na Bíblia foi Abraão. Onde ele passava, você pode ler ali na Bíblia, onde ele passava, ele ia erguendo altares. Após o dilúvio, quando Noé, sua família, saiu da arca, eles também erigiram um altar. Você deve se lembrar também do altar das 12 pedras, que Elias ali, né, foram buscar as 12 pedras no rio. Então, esses são os altares antes da cruz. Altares são citados... Gente, eu vou pedir desculpa porque eu vou ter que ficar lendo, porque como foi hoje de manhã, eu não vou ter tudo tão fresquinho, então eu vou ter que ir lendo aqui, né, para mim poder lembrar. Eu gostaria que vocês abrissem, estão com Bíblia aí, né? Quem não tiver, pode abrir no celular também. Nós vamos abrir ali Êxodo 29, no verso 37. Porque altares são citados desde Gênesis até Apocalipse. Nós vamos ler lá o de Êxodo, então. Êxodo 29, verso 37. Quem achou, fala amém aí. Então, vou ler aqui para vocês. Durante 7 dias, faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Que poder esse altar, hein? 7 dias ali, fazendo propiciação, consagrando esse altar. E tudo o que tocasse nele seria santo. Você já ouviu isso sobre a sua vida? Consagre a sua vida. Aonde sua mão tocar será santo, sua mão prosperará. Então, essa consagração, ela é real. E você tem autoridade, através do nome de Jesus, de clamar isso na sua vida. O altar, ele é algo importante e especial. Nós podemos construir vários altares na nossa vida e ao redor dela. Altar no nosso coração, o que vemos, o que falamos, o que queremos, o que sentimos, o que buscamos. Altares no trabalho, altares nos filhos, altares na comida e altares dentro do nosso lar. A questão é, qual é o motivo da construção desse altar? A quem nós estamos querendo agradar? Nós estamos querendo ter uma vida de essência ou de aparência? O que é prioridade? O que está motivando o nosso coração? É com isso que Deus está preocupado, né? Com as nossas motivações. Muitos protestantes hoje, eles acreditam que o altar é subir ali no púlpito. Vou pregar para vocês.
É um altar. O púlpito é um altar. Mas eu sei que você tem percebido que hoje, para pregar a palavra de Deus, nós não precisamos subir mais num altar lá na frente da igreja. Hoje nós temos isso aqui, ó, que você ouve várias pregações. Você pode se nutrir de vários tipos de informação, sendo palavras verdadeiras ou não, porque Satanás não precisa mentir em tudo, ele só precisa misturar um pouquinho de mentira com algumas verdades. Então, nós temos várias fontes de nutrição. Bom dia. Agora eu gostaria, vocês já estão com a Bíbliazinha aberta aí, eu gostaria que vocês abrissem em 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 16. Quando eu estava pregando essa mensagem lá no Japão, no final do culto, acho que você deve lembrar, né, amor? Tinha uma mulher que ela falou, posso dar um testemunho rapidinho? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, olha, quando você falou essa altura, eu me tremi todinha por dentro, porque é exatamente a minha altura. Porque nós estamos falando de altares, certo? Então, antes da cruz, os altares eles eram visíveis, né, de pedra. Hoje, perante esse verso que nós vamos ler aqui, quem são os altares? Vamos ler, depois eu concluo para vocês sobre o testemunho dessa mulher. Alguém gostaria de ler 1 Coríntios 3, 16? Ah, está ali na tela também, quem não tiver. Pode ler, Meire, para nós? Qual que é? Coríntios 3, 16. Está ali na tela. 3? 3, 16. Ah, sim. Sim, pode ficar à vontade. Todo mundo achou? Não sabeis que sois... 3. Isso, 3. Número 3, 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, quem são os altares hoje? É aquele altar, a gente precisa erguer hoje o altar de pedra? Nós somos o templo de Deus. Antes, lembra que ficava a nuvem ali de Deus sobre o tabernáculo? Ali estava a presença? Hoje, nós somos esse templo. Ele habita em nós. Você consegue ter noção da profundidade dessa verdade? Que o Espírito habita em nós? Nós não somos qualquer coisa. Por mais que o inimigo tente te dizer que você não vale nada, você tem muito valor, porque o Espírito habita em nós. Nós somos esse altar. E daí eu comentei assim, né, nessa live lá com o Japão. Alguns altares podem ter 1,50 m, outros quase 2 metros. E ela me testemunhou, falou assim, nossa, 1,50 m, eu sou esse altar. E foi bem especial, né, amor, o testemunho que ela deu. Ela disse que mudou, assim, ela sentiu tão forte a presença do Espírito naquele momento, só por dizer a altura dela. Então, nós somos esse altar, não importa o seu tamanho, você é um altar ambulante. Você está carregando o Espírito Santo de Deus, aonde quer que você vá. Então, sobre altar, ficou alguma dúvida? O que é um altar? Antes da cruz, hoje, certo? Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre a restauração do altar do lar. Então, nós conversamos um pouquinho sobre o que é altar, e agora nós vamos falar sobre o que é lar. Lar, né? Pelo dicionário, quando a gente vai lá e procura, diz assim, ó, que é um local da cozinha, uma lareira. Interessante isso, né? Porque o que é esse ambiente? Geralmente é um lugar quentinho, gostoso, agradável, de cheiro bom, de convivência social, né? Talvez pode ser um pouquinho de estresse também, pelo tanto de coisa que a gente tem para fazer hoje. Mas, pelo menos, ele deve ser um lugar de aconchego, de nutrição, alimento. Onde esse local, nós não alimentamos apenas a nossa barriga com os alimentos. Nós alimentamos as nossas emoções, conversando, compartilhando, sentindo, né? Então, pelo dicionário, lar é isso. Todos nós, em algum momento, ainda que inconscientemente, um dia, desejamos ter um lar. Uma família que ali você encontrasse um refúgio. Todos nós, em algum momento, desejamos ter esse pedacinho do céu, lá dentro do nosso lar. Não é verdade? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Para formar um lar,
Eu quero ter um lar. O que eu preciso? De paredes ou de pessoas? Nossa, vocês foram rápido, hein? De pessoas. Isso mesmo. Porque não importa se eu vou estar com a minha família aqui, se Deus me chamar para ir lá na Indonésia, no Japão, nós somos o lar que carregamos. Não importa se o seu lar tem uma pessoa só. É o seu lar. Né? O Senhor, Ele quer trabalhar dentro de nós, dentro dos nossos lares. O lar, ele é onde tem conexão, onde tem paz, perdão, amor. As coisas boas, sabe? Se o seu lar não está tendo essas coisas, eu preciso te convidar para você clamar urgentemente para que o Espírito Santo venha transformar dentro do seu lar. Quem foi curado, cura. Uma pessoa curada percebe... Vou dar o exemplo seu, Terezinha, se me permite. Percebe o exemplo da Terezinha, acabou de ser recém-batizada. Você quer transformar todo mundo ao seu redor, né? Quer que todo mundo viva a beleza que você está vivendo, a transformação que você está sentindo. A gente sabe que sempre vai ter coisa para transformar, e isso é lindo, faz parte. Mesmo que você tiver 10 anos na caminhada, vai ter coisas. O Espírito Santo, ele trabalha aos pouquinhos. Quem cura, ele quer curar, ele quer transformar as pessoas ao redor dele. Quem foi restaurado tem prazer em auxiliar as outras pessoas a também conseguirem ser restaurados. Aí você pode vir me perguntar, fala, Andressa, mas eu não tive isso dentro do meu lar. Você não tem noção, Andressa, o que meu lar era. Não, você não entende. Pelas nossas forças, nós realmente não conseguiremos mudar nada. Nós iremos trazer mais caos. Se você apanhava de fio de ferro, você vai bater com a havaiana. Se você ouvia grito, você vai gritar mais. Humanamente, concordam que pela carne é assim que a gente reage? Você dá um tapa, você dá outro. E a gente olha para a Bíblia, né, para Deus, você der um tapa, você leva outro, você deixa dar na outra face. Só como que eu vou deixar dar na outra face? Eu quero revidar. Vocês não são assim, não, gente? Vocês são tudo santo? Não sobe aquele... Tem hora que fala, Senhor, me segura, por quê? Tem? Vocês são assim também? E a gente precisa do domínio do Espírito para sermos pacificadores no nosso lar. A Bíblia fala isso. Eu não sei se é Mateus 5, não vou lembrar de cabeça agora, mas você pesquisar aí, pacificadores, você vai encontrar onde fala na Bíblia. Nós devemos ser pacificadores dentro do nosso lar. Dentro do lar, nós temos muitas oportunidades. Nós podemos, né? Temos o livre-arbítrio que Deus nos deu, em sermos duas caras. Uma dentro do lar e outra fora do lar. Toda, né? Nós podemos, Deus nos dá esse direito. Mas o meu convite hoje para você é para que você seja um com Cristo. Para que você consiga trabalhar de forma única na sua vida. Não ficar sendo duas pessoas, mas receber o novo coração que Deus quer te dar. Esse novo coração, ele é para trabalhar em todas as áreas da sua vida. É no seu trabalho, é na sua vida social, é aqui na igreja, é dentro do seu lar. Dentro do lar, nós temos a oportunidade de quebrar o ciclo da escassez, a miséria emocional. Quantas emoções são trabalhadas no lar? Quanta coisa que precisa mudar, que Deus dá a oportunidade da gente descobrir dentro de casa, para você não queimar sua cara fora na rua. Vamos, né, ser sinceros. Tem muita coisa suja dentro de nós que nós precisamos trazer, que o Espírito Santo mostra, põe a luz. Nós vamos decidir, Espírito, eu entendi a sua luz, quero trabalhar nisso, me ajuda. Ou nós podemos falar assim, joga terra, porque eu não quero que ninguém veja essa sujeira aqui. É uma escolha nossa. Nós podemos trabalhar o altruísmo. Quer mais altruísmo que dentro do lar? Eu quero servir, quero fazer missões, quero ir lá na África. Dentro do seu lar, como que está? Será que a gente está conseguindo já desenvolver esse altruísmo? Será que eu consigo pegar uma bacia e um pano e lavar os pés daqueles que moram comigo? Então, esses detalhes, essas motivações, esse secreto, ele é muito importante para Deus. Dentro do lar, nós aprendemos a honra de servir. Como que eu não consigo servir no meu lar, vou servir fora dele? É uma mudança de dentro para fora. Dentro de nós vai gerar a transformação ao nosso redor. Dentro do lar vai gerar a transformação na nossa sociedade, onde a gente vive. Então, é um processo, né?
a contemplação, né? A Bíblia fala, pela contemplação nós somos o quê? Transformados. O que nós contemplamos, o que nós desejamos, faz toda a diferença. É a diferença. Porque tem tantos atrativos hoje, como eu comentei, né, dessa pecinha aqui, desse celular. Nós temos acesso a tantas coisas. O que nós estamos escolhendo ter acesso? Olha, é complicado, porque assim, até temas tão delicados, hoje está fácil. Pornografia está assim, ó, facinho, você não precisa mais tanta dificuldade. Então, os lares têm sido destruídos, casamentos têm sido destruídos. Estava acompanhando um casal de outro país também. Começou assim. As coisas começam no secreto, no pouquinho ali, mas é só uma bobeirinha. Quando você vê, o inimigo entra e ele faz um estrago. Ele sai arrastando, ele não quer saber. O que a palavra diz sobre? Ele é um leão que ruge. Ele está pronto para te devorar. Então, Deus nos dá um livre-arbítrio. Se você vê a sujeira, esse é o meu clamor para você hoje, não esconda. Se o Espírito Santo está te mostrando algo que precisa ser transformado, não encubra com a terra. Deixa ele trabalhar. Se coloque em prontidão para servir, para receber esse novo coração que o Senhor quer te dar. Quando nós passamos tempo contemplando a cruz, entendemos que, na verdade, nós não entendemos nada. Alguém aqui poderia, por favor, levanta a mão e me explicar que amor é esse de Jesus que se entregou para morrer por nós? Eu não consigo explicar, não consigo entender. A gente tenta assim, traduzir em palavras, mas nós não conseguimos realmente entender isso. De sair da sua glória, da sua majestade. Jesus, quando ele fala para o homem rico, né? Vende todos os teus bens e dá aos pobres. Ele não estava falando de coisa que ele não entendia. Ele é o homem rico. Ele sabia do que ele estava falando. Ele saiu da sua glória, da sua majestade, todo o seu poder, para vir aqui. Entendeu? Como um homem, nos salvar. Há muito amor envolvido nisso. Quando nós contemplamos essa entrega, essa abnegação, esse altruísmo do Senhor por nós, como nós não podemos fazer isso pelos nossos semelhantes? Como nós não podemos fazer isso pelo nosso cônjuge, que é um conosco, com os nossos filhos? E essa proporção vai crescendo. Eu sei que vocês já estudaram aqui sobre os que vai aumentando, que vai sociedade, vai outro, né? Então, é isso. Jesus não veio morrer por paredes. Ele não veio falar assim, eu quero que você tenha um lar. Vou morrer por essa parede aqui, que agora você vai comprar minha casa, minha vida em 30 anos. Esse é seu lar. Não foi por isso. Jesus veio aqui morrer por pessoas. Por você, por seu cônjuge, por cada um que você conhece. Quando você olha, às vezes, para o seu filho, com aquele espírito de rebeldia, com o seu esposo, com a sua esposa fazendo alguma coisa que não te agrada, tenta pensar nisso. O Senhor morreu por ele. Ai, mas eu estou frustrada. O Senhor morreu por ele. O que você está fazendo por essa pessoa que precisa de ajuda? Isso ajuda, querendo ou não, a acalmar a nossa ansiedade, trata as nossas emoções de forma a ser pacificadores e não trazer à tona a ira carnal, né? Quando nós olhamos para o altar do lar, que é o plano original de Deus, vemos que Adão e Eva eram um. Eles eram um e eles precisavam estar na presença de alguém. Quem que era esse alguém que passava todos os dias lá para estar com eles e passava um sábado todinho com eles? Jesus. Se nós tirarmos o homem, a mulher e Jesus, quebrou. É o cordão de 3. Nós precisamos estar... Agora, Andressa, eu não tenho esposa, não tenho esposo. Tudo bem, é você e Deus. Nós precisamos ter essa união. E com esse monte de comodidade, consumismos, coisas que têm nos roubado tempo, a gente ganha coisas para economizar tempo, como máquina de lavar, máquina de... Vocês têm essas coisas lá na casa de vocês, né? Mas cada vez a gente tem menos tempo. Então, nós precisamos passar a ter consciência e clareza, tomando decisões importantes, né? As coisas têm substituído pessoas no mundo. Então, você fica ali um tempão no celular, fazendo uma coisa, fazendo outra, limpa ali. E as pessoas que estão ao seu redor? Elas são mais importantes ou menos importantes? O seu tempo vai te mostrar suas prioridades. Anota aí o que você tem feito com o seu tempo.
No lar, nós temos a oportunidade de edificar o nosso caráter. Descobrimos nossos maiores defeitos e precisamos tratá-lo. Agora, eu preciso falar uma coisa importante para vocês. Para restaurar o altar lá do seu lar, você vai precisar de muitas coisas. Fazer muitas coisas. Uma coisa só, que é Jesus, é o novo coração. Quando você tiver esse novo coração, tudo vai fluir. Mas serão várias áreas da sua vida. A restauração do eu, de você mesma. A restauração do seu casamento. E fique tranquilo, porque Deus ele não vai te sobrecarregar. Ele não vai fazer você tratar todas as áreas de uma vez. Ele vai tratar uma coisa de cada vez. A restauração do relacionamento com seus filhos. Como está o relacionamento com seus filhos? A restauração da maneira que eu utilizo os meus recursos. Eles são meus ou são de Deus? Também do tempo. Como eu estou administrando o meu tempo? Vai tratar os seus dons. Todos nós aqui temos dons. O que você está fazendo com os seus? Então, são várias restaurações para que o lar ele possa caminhar em santidade também. Assim como nós temos uma jornada rumo à santidade, o nosso lar precisa caminhar junto. Concorda comigo que um lar, vamos supor, vou dar um exemplo nosso aqui, amor. O lar tem 4 pessoas. Esposo, esposa, 2 filhos. Se só um, vamos supor, só o Maicon, começa, não, eu quero ter uma vida de santidade. E toda a família não, vai ser mais pesado. Não é impossível, mas vai ser mais pesado. Agora, a partir do momento que cada um se compromete a um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho, o fardo não vai ficando mais leve? Porque vai sendo mais prazeroso. Cada um faz um pouquinho. Um separa uma coisa, vamos supor, fazer o culto. Um separa uma música, o outro separa. Não é verdade? Vocês vivem isso também? Agora, se é só um toda hora chamar, toda hora convidar, toda hora orar, é possível também, mas é um pouquinho mais pesado. Então, quando o lar caminha junto, todos, o que a gente precisa para todos caminhar junto? Orar, entrega. Senhor, é só você no seu lar? Vamos supor, só o Maicon lá? Senhor, eu entrego a minha esposa, eu entrego meus filhos. Começa a entregar. Começa a orar, começa a depositar aos pés do Senhor aquilo que está afligindo o teu coração. A verdade é que, hoje, a maioria, no mundo que a gente vive, entre Marta e Maria, nós somos Marta. A gente está sempre atarefado, correndo. Então, nós precisamos, de forma consciente, intencional, eu gosto muito dessa palavra, ser intencional, buscar ser um pouquinho de Maria, esquecer um pouco tantas coisas ao nosso redor, passarmos tempo com Jesus, tempo com a nossa família. Né? Lá em Lucas 10, 41, 42, se o Jonathan quiser colocar ali na tela, podem abrir aí se você tiver com a sua Bíblia ou no celular. Vamos ler lá Lucas 10, 41, 42. Alguém gostaria de ler? Não? Vou ler. Pode ler. Vou levar aí para você. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você ainda anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta é a que não será tirada, não será retirada. Ellen White fala que essa única coisa é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quanto tempo a gente passa de verdade? Lendo, meditando, examinando as Escrituras para achar nelas sobre Jesus. Essa uma coisa vai nos ajudar a ter todas essas transformações. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma coisa meio dura, porque eram várias áreas para trabalhar? Não se preocupa com todas elas ao mesmo tempo, se preocupa com a raiz. Às vezes a folha está com defeito, a árvore não está dando fruto, e a gente quer resolver aqui. Então, não faz sentido, vai lá na raiz. O que a Bíblia está dizendo? Uma coisa é necessário, passe mais tempo com a palavra de Deus. Descubra, desvende um pouquinho mais sobre o caráter do Senhor. Que nós possamos ser um pouquinho mais como Maria, né? E escolher sempre a melhor parte. Às vezes, silenciar um pouco os tantos afazeres do mundo, o trabalho, as mídias e tantas outras coisas, para vivermos um pouco mais com o Senhor.
que nós possamos ter gratidão, porque é imenso privilégio hoje nós termos nascido após a cruz. Sabem por quê? Lembra que a gente falou de altar antes? Nós iríamos erigir um altar, ficar ali 7 dias consagrando, para que tudo que nele fosse colocado fosse santo. Hoje nós somos esse altar, nós somos o templo. Após a morte de Jesus, você e eu, nós temos o privilégio de andar por aí espalhando o Espírito Santo. Já pensou? Isso é profundo. Isso é muito forte. Nessa religião... Peraí. Eu já pedi desculpa para vocês por conta do horário, né? Eu tive 1 hora e não consegui recapitular. Mas vai dar certo. Com gratidão e amor por Jesus, ser quem Ele é, nós teremos prazer de desfilar por aí, sendo altares ambulantes. Você gostaria de ser um altar ambulante? Levanta sua mão e fala, Senhor, eu quero ser um altar ambulante. Eu quero, Senhor, estar no centro da tua vontade, espalhando por aí aonde eu quero que eu for. A religião dos fariseus ensinava que para nunca interromper. E aqui eu quero colocar algo para você, como que o Senhor escandalizou a mente deles. Porque o que acontecia? Jonathan, se você já quiser colocar ali Mateus 5, 23 e 24. Quando os sacerdotes estavam lá, fazendo, né, as ofertas e tudo mais, de forma alguma eles poderiam sair para fazer outra coisa. Eles tinham que ficar ali. E Jesus vem e diz isso aqui para eles, ó. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. Pá, na nossa cara, né? Na minha, pelo menos, tem hora que eu sinto, né? Nossa, eu tenho que arrumar isso aqui primeiro. Se você tem alguma discórdia, olha, isso é muito sério. Os sacerdotes, eles faziam o quê? Eles iam, independente de como estava o coração deles, as motivações, eles iam lá e colocavam a oferta e pronto. E Jesus vem de uma forma que está escandalizando a mente deles. Como que a gente não vai concluir a oferta? Pare o que você está fazendo e reconcilia-te. Essa restauração, essa reconciliação, ela só é possível pelo poder de Deus. Pelo poder humano, a gente só causa mais intriga. A gente só causa mais problemas. Porque muitas vezes é difícil reconciliar com quem está errado. Às vezes a gente está certo. É só difícil para mim? É difícil para vocês também? É difícil. É difícil você estar certo e decidir perdoar para que o seu coração caminhe em paz. Talvez você realmente vai estar certo e amém. Só que não vai fazer sentido carregar mágoas e rancores. Imagina isso dentro do lar. Com uma pessoa que você tem que conviver muitas horas por dia. O que acaba acontecendo? A pessoa acaba ficando ausente do lar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Todas as desculpas possíveis para não estar dentro do lar. Já viu por aí? O lar precisa ser deleitoso. Nós precisamos ser pessoas que seja prazeroso estar perto de nós. Como que eu vou ficar toda hora falando para o meu esposo, por exemplo, marido, você não é gostoso estar na tua presença, você grita, você não sei o quê. E o espelho aqui? E eu? Muitas vezes eu estou fazendo a mesma coisa, ou até pior. Essas orientações de Jesus não é só quanto aos que habitam ao nosso redor, mas é para nós, para que a gente comece aqui dentro. Porque até para que as nossas orações, nossas ofertas, nossos sacrifícios sejam agradáveis a Deus, assim como está nos versos que nós acabamos de ler, nós precisamos buscar ser esses reconciliadores, reconciliar-se com os nossos irmãos, para depois voltar e apresentar as nossas ofertas. Eu não quero ter uma vida em vão, imagino que você também não. Eu não quero que as minhas orações não sejam ouvidas, que as minhas ofertas não sejam aceitas. Então é melhor tratar lá na raiz, né? Resolvendo os nossos problemas mais profundos. Antes de edificar um altar para restaurar o seu lar, 2 coisas eu vejo assim que são bem básicas, que é essa que nós acabamos de ler, que é a reconciliação com as pessoas, e o segundo ponto, que é a unção do lar. E aqui
antes de finalizar, eu tenho até 10? Tranquilo, então, hoje. Reconciliar com os seus é trabalhoso. Como eu disse, precisa do poder do Espírito Santo. Agora, a unção do lar, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Sim. Então, você tem essa autoridade de ungir o seu lar. Olha só, vamos ler lá Êxodo 40, no verso 9 e 10. Conforme vocês acharem aí, digam amém para mim saber. Esse eu vou ler, então. Unja com o óleo da unção o tabernáculo, hoje nós somos esse templo, e tudo o que nele há. Consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base, e a consagre. Que hoje nós possamos elevar esse altar a Deus, sermos esses altares ambulantes, mas primeiro nós precisamos consagrar a nós mesmos. Moisés abriu o mar essa semana, até meu filho estava estudando isso com ele, né? E às vezes algumas ilustrações tem o cajado, né? Que põe na água e abre o mar. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que Moisés, impondo a mão, colocando a mão sobre o mar se abriu. E depois, para fechar, a mesma coisa, né? Todos os israelitas passaram. Para fechar, para ir a água sobre os egípcios, ele impõe a mão novamente e o mar se fecha. Você já parou para pensar no poder que tem a nossa mão, quando a gente tem a autoridade de Jesus? Nós vemos ali, a palavra diz que tudo onde a nossa mão tocar, será abençoado, prosperará. Usa a tua mão para abençoar, abençoe a si, abençoe teu cônjuge, abençoe a cama que você deita. Que você e teu cônjuge têm feito e visto lá na sua cama. Então, abençoe, consagre, fala, Senhor, eu quero que esse local aqui seja santo, eu quero que o Senhor habite na nossa intimidade. Peça também ao Senhor, para que se houver algum objeto, algum livro, de algum conteúdo, que não agrade ao Senhor, que Ele te dê clareza espiritual. O que é espiritual, querido, só se discerne espiritualmente. Então, peça esse discernimento do Espírito. Senhor, tem algo aqui que está te desagradando? Algo que os teus anjos estão deixando de ter prazer aqui por causa disso? Me mostre. E o Senhor vai mostrar. Quando Ele mostrar, você vai ter aquele livre-arbítrio que nós conversamos. Ou você vai poder jogar terra e fingir que não está tudo certo, ou você deixa Deus tratar. E o meu desejo é para que você deixe Deus tratar. Impõe a mão sobre cada canto da sua casa, sobre a cama dos seus filhos, sobre a sua geladeira, o que nós temos nos alimentado, sobre a sua televisão, sobre onde você escuta. E declare que aonde você estiver, o Espírito Santo estará contigo. Que o seu lar será a habitação de anjos celestes. O seu lar vai ser o pedacinho do céu que o Senhor tem preparado. E que o Senhor os edifique conforme a sua graça e a sua vontade a cada dia. Esse é o meu maior desejo para mim, para vocês, para cada um de nós. Amém?